Ao longo de um ano, o governo estadual sempre ressaltou que Minas tinha a menor mortalidade por 100 mil habitantes entre os estados brasileiros. A situação do estado foi mudando ao longo do tempo. Houve semanas em que tivemos aumento das mortes e em outras semanas tivemos diminuição. Mas olhando os dados de hoje, percebemos claramente que estamos vivendo a pior fase da pandemia. Em julho do ano passado, quando o estado atingiu 1.000 mortes, os registros em 24 horas não passavam de 50. Hoje, depois de mais de 20 mil vidas perdidas, esses registros já atingiram 3 dígitos. Depois de um platô no terceiro trimestre de 2020, o número de casos e mortes desacelerou no estado e voltaram a subir no fim do ano passado. A curva de mortes em Minas está cada vez mais vertical. A marca de 1.000 mortes foi atingida pouco mais de 3 meses depois do primeiro óbito. Para chegar a 2.000 mortes, foram necessários só 19 dias. Para dobrar esse número e passar dos 5.000 óbitos, precisou apenas de um mês. Após a desaceleração dos casos, o estado atingiu a marca de 10.000 mortes em novembro. E para dobrar essa triste marca, foram necessários pouco mais de 3 meses. Isso foi no dia 11 de março de 2021. O gaúcho Isaac Schwarzhaupt é cientista de dados e costuma apresentar análises no Twitter. No caso de Minas Gerais, a explosão do número de mortes era esperada e, segundo ele, ainda demora para ser revertida. Essa doença ela tem uma transmissibilidade alta o suficiente para gerar uma curva exponencial. Uma curva exponencial quer dizer o quê? Que ela gera crescimento em cima do crescimento. Ou seja, é uma redundância, mas o crescimento cresce. Tu deve ter notado que de janeiro para fevereiro, a velocidade que as mortes aumentaram foi uma coisa que praticamente nem deu para ver, né? Foi coisa de semanas, as mortes aumentaram de forma exponencial simplesmente porque a gente deixou a transmissibilidade da doença acontecer. A explosão mórbida que vem sendo observada desde o fim do ano passado tem muito a ver com variantes e principalmente com o relaxamento da população. Para a médica infectologista, o maior erro é achar que a Covid é fatal só para os idosos. A gente tem observado que existe um número maior de pacientes chegando ao CTI. A gente tem observado que os pacientes que chegam ao CTI não são mais aqueles pacientes idosos. Hoje, em torno de 60% dos pacientes internados no CTI têm entre 20 e 50 anos. Isso não significa que o vírus agora prefere pessoas mais jovens. Significa, em grande parte, é que os idosos aprenderam que eram um alvo e passaram a se proteger mais, e os jovens que sempre acharam que não tinham nada, que não iam ter nada, só iam perder o olfato, passaram a se expor de uma forma muito mais descuidada. Depois de uma tragédia familiar, Maíra tem a real dimensão do castigo que a Covid impõe. Em junho do ano passado, temeu pela própria vida no leito de hospital. O pai e a irmã não resistiram e morreram com diferença de apenas 4 dias. Por pouco, não perde também a mãe. No início, a gente mesmo que a gente acreditasse que era verdade, a gente fala assim, não, isso vai acontecer com os outros, não vai acontecer comigo, entendeu? Não é que eu me achava super poderosa, ser humano, entendeu? Mas assim, por não acontecer com a gente ficava meio achando assim, é uma coisa meio longe da nossa realidade. Hoje não. Hoje eu já vivo no sentido assim, ai meu Deus, está acontecendo com o outro, vai acontecer comigo também. Esse é um lado negativo da doença.